Trabalho de Geografia, Pluralidade Cultural. Eu sou a Carol. Eu sou a Clara. E bem-vindos ao nosso podcast Eu Escolhi Miscigenar. A diversidade cultural no Brasil é um assunto merecidamente muito exaltado por aqui. Afinal, quantas vezes já não ouvimos? Ou até dissemos que a pluralidade cultural é uma grande riqueza do nosso povo. Porém, por mais que isso às vezes seja repetido, quase como uma frase de efeito, das escolas às conversas informais com amigos, é importante entender o que é diversidade cultural e como o povo brasileiro foi formado. Diversidade cultural são os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política e entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam determinado território. O Brasil é um país que possui grande diversidade cultural, ou seja, recebeu muitas contribuições culturais de diversos povos do globo. A importância da diversidade cultural no Brasil. Em 1500, os portugueses, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, invadiram o território que veio a ser chamado de Brasil. Os povos nativos, porém, já o habitavam quando os europeus chegaram. E ao longo de mais de 300 anos de colonização, mais de 5,4 milhões de africanos foram violentamente sequestrados do seu continente e trazidos para cá como escravos, de acordo com a BBC. Portanto, desde as bases da formação do povo brasileiro, já temos 3 vertentes culturais diferentes: as europeias, as indígenas e as africanas. Isso resulta em uma intensa pluralidade cultural, vinda de um processo de colonização violenta e usamos como exemplo Mogi das Cruzes, que é um lugar onde tem muitos japoneses, e dando um exemplo bem bom do nosso amigo Vitor Ruiz, que é um japonegro, e a família dele mora em Mogi das Cruzes. Ele veio refugiado do Japão para cá. Assim, como a Clara disse, a presença de povos originários como os indígenas, que mantêm até a atualidade fortes tradições culturais como a língua. A gente tem também o processo de colonização brasileiro, que ela falou, a chegada dos milhares de africanos escravizados, a entrada de diversos imigrantes à procura de trabalho, como ela disse, os japoneses vieram, alguns alemães, italianos, a gente tem muito alemão e italiano no sul. A gente tem também o êxodo rural, que contribuiu para a chegada massiva das populações rurais e suas tradições ao meio urbano brasileiro, a presença de diversas ondas migratórias internas, como movimentos do Nordeste e Sudeste, né? O conceito de diversidade cultural prepassa todas as práticas relacionadas à cultura de um povo, como a língua e a religião. As ondas migratórias, tanto externas quanto externas, ajudam a explicar a grande diversidade cultural no nosso país. Aqui no Brasil, a gente tem uma grande concentração de haitianos e venezuelanos, por conta das guerras que tem naqueles países que são mais subdesenvolvidos. E como o nosso país é, bem entre aspas, melhor na qualidade de vida, eles vêm para cá em busca de trabalho, mas nem sempre eles obtêm êxito. A cultura brasileira é importante para a preservação e a valorização dos hábitos tradicionais da população local. Ou seja, se a gente não fosse assim, não tivesse todas essas culturas, o Brasil não seria o país que ele é. Porque cada prato típico do Brasil, ele vem de uma nacionalidade. Óbvio, eles estão alterados, né? Um exemplo de prato. Feijoada foi criada aqui, entre aspas, vamos dizer assim. Mas, sei lá, parmegiana. Parmegiana é um prato que não é do jeito que a gente come aqui, é com berinjela, umas coisas mó diferentes, pra não ser, né? Mas a gente fez do nosso jeitinho. Você tem alguma coisa pra falar? Pizza também, que tem a forma brasileira de fazer, que é muito mais gostosa do que a italiana. Sim. E entre os outros pratos que o Brasil modificou por conta da nossa diversidade cultural e fizemos do nosso jeito, miscigenado, e é isso. Obrigada pela atenção. Beijo, Jussi. Um bom final de semana, Jussi. Amamos Beijo vocês. muito na boca. Tchau, fica com Deus.